E aí, gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a construir tabelas de frequência para as variáveis quantitativas. E aí a gente tem, dois casos. O primeiro é, se você tem os resultados da sua variável, e eles são poucos e eles se repetem bastante, você constrói a tabela de frequência igual à tabela das variáveis qualitativas. Então, por exemplo, o número de celular por pessoa. Você quer saber, você faz uma pesquisa, que se a pessoa tem que responder quantos celulares ela tem, e aí 10 pessoas responderam essa pesquisa. A tabela vai ficar parecida com a tabela se fosse uma variável qualitativa. Você tem as 3 colunas, o número de celular, as pessoas responderam 0, 1 ou 2, a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, uma pessoa respondeu 0, 7 pessoas responderam 1 e 2 pessoas responderam 2. E aí, essas vão ser as frequências absolutas. E aí, as frequências relativas vai ser as frequências absolutas dividido pelo total, que é 10. 10 pessoas responderam. E aí, você tem aqui as frequências relativas. Você descobre as frequências relativas. Então, fica parecido. Em vez de você ter, por exemplo, satisfeito, indiferente e insatisfeito, você tem 0, 1 ou 2 celulares. Agora, se você tem poucas chances de ter muito número repetido, aí você divide os valores em faixas. Então, por exemplo, receita. Você quer saber como está a sua receita diária, e aí você pega a receita de 7 dias e monta aqui a tabela da receita de cada dia. E aí você vê que, nenhum dos números se repetem, porque você tem 657,80, não vai se repetir esse número, vai ser muito difícil. Então, você cria uma tabela com as faixas. E a tabela vai ter, igual às outras tabelas, 3 colunas. A primeira vai ser com a variável, a segunda com a frequência absoluta e a terceira com a frequência relativa. E aí você vai pegar os resultados e vai dividir eles em faixas. Então, para decidir quantas faixas mais ou menos a tabela vai ter, você pega o tamanho da amostra, que vai ser o n, e vai tirar a raiz. Então, o número que der, então raiz de n vai ser o número de faixas. Agora, para você decidir o tamanho das faixas, você pode fazer tanto faixas de tamanho diferente, e aí você vai de acordo com os dados que você tem que fazer a tabela, ou você faz faixas de tamanhos iguais. Para fazer as faixas de tamanhos iguais, você pega a amplitude dos dados, que vai ser o valor máximo menos o valor mínimo, e vai dividir essa amplitude pelo número de faixas, que vai ser raiz de n. Então, num exemplo que a gente tinha da receita, o nosso mínimo é 128,60 e o nosso máximo é 657,80. Só que aí o tamanho das faixas vai ser muito quebrado, porque na hora que você vai diminuir isso, vai dividir pelo raiz de n, não sei o que, vai ser um número muito quebrado. Então, o que você faz você arredonda o mínimo para baixo e o máximo para cima. Então, o mínimo, que vai ser o primeiro valor da primeira faixa, vai ser 100. E o máximo, que vai ser o último valor da última faixa, vai ser 700. Aqui a gente diminui para 100 e aqui a gente aumenta para 700. Então, para montar a tabela de frequência do nosso exemplo de receita, o número de faixas vai ser raiz de n, que é raiz de 7, que é 2,645. E aí, como é um número quebrado, a gente arredonda ele para cima. Então, número de faixas vai ser 3. O primeiro valor da faixa vai ser 100, o último valor é 700. E aí, o tamanho das faixas vai ser 700 menos 100 sobre 3, que é o número de faixas. Então, dá 200. Então, a tabela vai ter aqui as 3 frequências, as três colunas, com a receita, frequência absoluta e frequência relativa. E aí, a gente tem a primeira faixa, começa no 100 mais 200, 300. 300, aí da segunda faixa vai começar pelo 300, vai adicionar 200, 500. E a terceira faixa vai ser 500 mais 200, 700, que esse é o último valor. E aí, o total da frequência absoluta vai ser 7 e da frequência relativa é 1. Então, aí aqui você só olha quantos valores tem entre 100 e entre 300. Aqui tem um valor, entre 300 e 500 tem 4 valores, e entre 500 e 700 a gente tem dois dados. Então, a quantidade de dados que a gente tem entre cada valores das faixas vai ser a nossa frequência absoluta. E a gente pega as frequências absolutas, divide pelo total e a gente vai ter as frequências relativas. E aí, assim fica as tabelas de frequências
de variáveis quantitativas quando a gente vai dividir os valores em faixas.